Olá, meus queridos alunos e alunas das turmas de sétimo ano. Aqui é o professor Bruno Luiz e vamos iniciar mais uma videoaula de História. Como vocês já podem ver pelo título, essa nossa videoaula de hoje será uma videoaula especial, um pouco diferente. Será uma videoaula de revisão. Vamos revisar e relembrar aí os principais acontecimentos do capítulo 3, Mudanças na Europa Feudal. Como vocês já viram aí no iniciozinho do slide, essa videoaula não está numerada, ela não é sequenciada, então, como as outras, por se tratar de uma videoaula especial, uma videoaula de revisão. Nós vamos fazer uma revisão com o propósito de trabalhar esse conteúdo do capítulo 3 nas atividades referentes ao mês de abril, as duas atividades que vocês farão. Então, vamos fazer aqui como se fosse na sala de aula, aquela aula que a gente separa ao final do conteúdo para trabalhar de forma um pouco rápida, mas de efetiva ali, revisando o conteúdo. Então, capítulo 3, mudanças na Europa feudal. Peguem seus livros, peguem aí seu caderno, o que tiver de anotação, vamos acompanhando. Então, vamos lá. A gente inicia aí o capítulo 3, Mudanças na Europa Feudal, com o século XI. Esse período aí é o período, digamos, de virada. A Idade Média, período medieval, um período de, arredondando assim para ficar melhor, 1000 anos de duração. Então nós temos ali o século XI, a partir do ano 1000 em diante, nós temos esse período de mudança, de virada. E onde é que essas mudanças se iniciaram? Onde é que essas mudanças tiveram maior impacto? No campo, na zona rural, onde vivia a maioria absoluta da população, onde dependia também a economia, né, a agricultura e a pecuária como fontes principais da economia da sociedade medieval europeia. Então nós temos aí o início do século XI. O que é que ocorre a partir do século XI? Nós temos aí mudanças nessa zona rural, no campo. A primeira grande mudança é a chamada expansão das áreas de cultivo. Resumidamente falando, a expansão, o crescimento, a ampliação do quê? Dessas áreas de cultivo, ou seja, o crescimento da área de plantações e também de criação de animais. Então nós temos aí mais terras disponíveis para serem plantadas com trigo, a cevada, a aveia, a uva para fazer vinho, mais terras disponíveis para criar as ovelhas, o cavalo, as vacas, os porcos, galinhas, ou seja, essa expansão da área de agricultura e pecuária. Além dessa expansão, nós temos aí importantes inovações técnicas dentro ali dessa estrutura agropecuária. Entre as principais inovações técnicas, nós temos a chamada charrua, um arado com corpo ali, em parte madeira e parte metal, ferro. A parte principal do ferro era a lâmina mesmo do arado, que servia para cavar a terra, puxar aquela terra que estava ao fundo, cheia, rica em nutrientes, trazê-la para a superfície do solo, para que essa terra pudesse, então, receber as sementes. Então, nós temos aí a charrua como a primeira grande inovação técnica, o arado de ferro. Uma outra grande inovação técnica associada aí à charrua foi o atrelamento da charrua, do arado, ao peito do cavalo. Antes era muito comum que os arados fossem presos ao pescoço do animal, que prejudicava o trabalho do animal, do cavalo, mesmo do boi. Aí eles passaram então a fazer o atrelamento ao peito, e assim o cavalo ou mesmo o boi passou a trabalhar com muito mais eficiência, aradando a terra com muito mais facilidade e velocidade. A terceira grande inovação técnica foi a chamada rotação trienal. O que consistia a rotação trienal? Pegar aquelas áreas de cultivo, né, que já estavam se expandindo, crescendo cada vez mais, e subdividir elas em três áreas menores. Duas dessas áreas recebiam sementes, recebiam plantações, e essa terceira parte ficava descansando, recebendo adubo, chuva, sol, ou seja, enriquecendo ali durante meses, durante anos, para que ela continuasse fértil. E aí, como o nome diz, rotação, eles no ano seguinte, na colheita seguinte ou na plantação seguinte, né, eles mexiam. Aquela área que tinha ficado descansando, agora ela recebia sementes, e aquelas outras que tinham recebido sementes no ano anterior, agora descansavam, e assim eles conseguiam uma rotatividade de áreas férteis, garantindo então uma grande produção de alimentos. E
né? A quarta grande inovação técnica foi o uso e o aprimoramento dos moinhos, seja o moinho de vento quanto o moinho hidráulico, a força da água. O moinho, então, como o nome diz, ele servia para moer os grãos do trigo, da aveia, cevada, para produzir a farinha de trigo, para fazer o pão, para fazer a farinha de aveia, de cevada, para fazer o mingau. Isso que era a base da alimentação da população ali da Europa medieval, principalmente ali no campo, a alimentação dos servos e dos camponeses. Então, essa expansão das áreas de cultivo, essas inovações técnicas provocaram um grande aumento na produção de alimentos. Então, com o passar das décadas seguintes, ano após ano, você tinha ali toneladas e toneladas a mais de alimento disponível. Com esse alimento disponível, a população passou a ter uma qualidade de vida maior, melhor, né? Mais alimento, mais vitaminas, menos doenças. As crianças que antes tinham uma alta taxa de mortalidade infantil, as crianças então viviam mais, se tornavam adultos. Consequentemente, esse aumento da produção de alimentos gerou como repercussão direta um aumento da população, um crescimento populacional, né? Ao passar dos séculos, aí, né, a partir do século XI, ali, século XII, XIII, século XIV, a população europeia dobrou, né, ao longo, então, dessas décadas e séculos seguintes, devido a esse boom do alimento disponível. Tudo ali, ó, causa e consequência da expansão das áreas de cultivo, das inovações técnicas que geraram mais alimento, esse maior alimento disponível gerou um crescimento populacional. Esse crescimento populacional também teve como consequência direta o renascimento, o revigoramento das cidades e do comércio. Não que o comércio tivesse deixado de existir completamente, né, mas teve uma queda muito brusca ali nos primeiros séculos da Idade Média. E a partir desse século XI, que é o período de virada, né, o comércio aos poucos vai ressurgindo, vai crescendo, seja de feudo para feudo, trocando alimentos, troca trigo de um feudo pelo o vinho do feudo vizinho, ou aquele feudo ali troca uma quantidade de carne com a vila próxima, a aldeia próxima, por joias, por objetos de decoração, por móveis ou por roupas. Então, esse comércio, aos poucos, foi crescendo. O renascimento, o revigoramento das cidades também é consequência disso, pois agora tinha uma população muito maior no campo e os feudos já não conseguiam suprir, né, ter espaço, ter emprego, ter trabalho para toda essa população gigantesca que estava no campo. Então, muitas pessoas passam a migrar para as cidades, para as vilas e aldeias próximas. Então, essas cidades passam a crescer. Nas cidades, você trabalha com atividades urbanas, o artesanato, o comércio, principalmente. Então, veja aí como é ligado diretamente. O crescimento populacional é ligado com esse renascimento das cidades, que é ligado diretamente com o renascimento do comércio. Esse comércio, então, que nos primeiras décadas e primeiros séculos, a partir do século XI ali, é ainda um comércio local, um comércio restrito a pequenas áreas, digamos assim, feudos e vilas próximas uns dos outros, esse comércio passa a ser cada vez mais distante, mais longínquo. Agora, uma cidade de um reino passa a fazer comércio com a cidade do reino vizinho. Uma cidade da Europa passa a fazer comércio com uma cidade do Oriente, receber produtos do Oriente. E eis que surgem as chamadas rotas comerciais, que ligavam as cidades da Europa entre si, com também cidades do Oriente, do norte da África, Alexandria, no Egito, Constantinopla, capital do Império Bizantino, né? Com Jerusalém, ou mesmo trazendo produtos da tão longínqua Índia, China, né? A seda, a porcelana, as especiarias. Então, essas rotas comerciais, elas vêm como consequência desse crescimento do comércio. Uma outra consequência desse crescimento do comércio, que é consequência, então, dessas etapas anteriores, são as chamadas feiras medievais. Então, nós temos aí a feira como uma reunião de compradores e vendedores. Então, como essas rotas comerciais ligavam as cidades e vilas de várias partes da Europa e mesmo do Oriente, do Norte da África, do mundo conhecido, vinham produtos de várias partes, de várias regiões, como já foi dito, a seda, as especiarias, a porcelana, né, do Oriente, na Europa, lã, madeira, móveis, joias, né? Então, os víveres, né, os animais, galinha, porco, boi.
Então você tinha ali uma intensa quantidade de produtos comercializados. Só que as feiras medievais, né, elas tinham características parecidas e também características diferentes com as feiras que nós temos hoje nas nossas cidades, né, na nossa região aqui, por exemplo. Então a feira, ela comumente então é uma reunião de vendedores e compradores em um local pré-estabelecido. A diferença é que as feiras modernas, né, elas têm um ponto fixo de ocorrência e também, digamos ali, um período fixo. Elas ocorrem o ano todo. Claro, com exceção de fim, às vezes, de fim de semana e de feriados, mas elas ocorrem durante todo o ano. As feiras medievais, elas tinham uma característica diferente. Elas tinham local e datas marcados. Então, por exemplo, na cidade de Paris, uma vez por ano ocorria a feira. Essa feira poderia durar semanas ou meses. Após o período entre a abertura e o fim da feira, os comerciantes desmontavam suas barracas, suas tendas e viajavam para a cidade vizinha, para a cidade próxima, para outro reino. Iam para a Alemanha, iam para a Itália, para a Inglaterra, para Portugal, para a Espanha. E essas feiras elas ocorriam em várias regiões com data marcada, né, para início e para fim. Isso seria a diferença aí entre as feiras medievais e as feiras modernas que nós temos hoje. E um grande acontecimento aí também, relacionado a esse crescimento da população, a esse renascimento das cidades e do comércio, foi também o surgimento de novas cidades na Europa. Então, novas cidades surgiram ao redor de feiras, ao redor de rios, ao redor de castelos de nobres, né, buscando trabalho, buscando proteção daquele nobre, daquele senhor feudal. Muitas cidades surgem também ao redor de igrejas, de mosteiros. E então nós vemos que essas cidades surgiam em terrenos particulares, digamos assim. Isso vai ter uma consequência que a gente vai ver mais à frente. Então, quando uma cidade surge em terras de um nobre, terras de um bispo, de um cardeal, de um membro da igreja, aquela cidade teoricamente tinha dono, né? A população que vivia naquela cidade, ela tinha que prestar serviço a esse nobre. Então, nós temos aí essa lista de acontecimentos que vão ocorrendo na Europa feudal, na Europa medieval, a partir do século XI. E veja que muitas são de causa e consequência, né? Uma vai levando a outra. Então, continuando, ainda dentro desse contexto do crescimento do comércio, das atividades econômicas, das feiras, do artesanato, nós temos as chamadas corporações de ofício. O que eram as corporações de ofício? Eram a reunião de pessoas de uma mesma área, de um mesmo ramo profissional. Imaginem assim, numa cidade da Europa, vamos botar como exemplo a cidade de Lisboa, em Portugal, né? Nossos pais portugueses. Na cidade de Lisboa, em Portugal, no Reino de Portugal, você tinha ali 10 ferreiros. Cada um ali, digamos, tinha sua ferraria, eles produziam desde ferraduras para os cavalos, né, a espadas, escudos, talheres, né, armaduras completas, eles produziam uma infinidade de produtos de metal, de ferro. Esses 10 ferreiros aí, eles se reuniam em um grupo, a Corporação de Ofício dos Ferreiros da cidade de Lisboa, né? Onde nesse grupo, nessa corporação de ofício, eles estabeleciam as regras. Que hora abrir todas as lojas, que hora fechar, que dias da semana abrir, qual o preço da espada, do escudo, de uma faca, de uma colher, de uma armadura completa ou de uma simples ferradura. Onde comprar o minério de ferro, né, que seria utilizado na produção desse material. Todas essas regras aí eram pré-estabelecidas comumente entre todos os membros, para que não houvesse uma concorrência desleal, para que não houvesse brigas nem confusões entre eles. E se um novo ferreiro quisesse, né, construir, abrir sua loja ali na cidade de Lisboa, o 11º ferreiro, ele precisaria da autorização dos outros. Ele precisaria passar por provas, por testes, desde um simples aprendiz a passar para um oficial até a última etapa, quando ele era aprovado e se tornava um mestre na sua área. Né? Então, as corporações de ofício elas estabeleciam essas regras de convivência, de conduta e regras comerciais entre os seus membros e amparavam eles, tanto na doença quanto na morte. Se um dos membros morresse, os demais ajudavam a viúva e os seus filhos. Então, era uma espécie de sindicato, digamos assim, da época.
Essas corporações de ofício não se limitavam apenas aos ferreiros, isso foi um exemplo. Tinha de alfaiates, de açougueiros, de pintores, de comerciantes. Inclusive, as corporações dos comerciantes eram chamadas ligas, as ligas de comerciantes que eram poderosas. Né? Os comerciantes mais ricos da Europa se reuniam nessas ligas, certo? Então, continuando. Tinha falado um pouquinho antes, né, com o surgimento de novas cidades na Europa, né, cidades essas que surgiam ao redor de rios, ao redor de feiras, ao redor de castelos, né, de nobres, ao redor de mosteiros e igrejas e catedrais de membros do clero da igreja. Nós tivemos aí um fenômeno, então, de cidades que tinham donos, né? Onde a população daquela cidade, né, que ia crescendo, ela tinha que prestar contas para o nobre ou membro do clero que era dono daquelas terras. Aquela população tinha desde a pagar impostos, que é algo normal, tradicional, digamos assim, desde pagar impostos, a prestar serviços gratuitos. Construção de pontes, de estradas, de prédios, a defender a cidade no caso de uma guerra. Ou seja, então aqueles habitantes das cidades ficavam presos ao dono, ao nobre, ao membro do clero. Chegava um momento então que a população da cidade se cansava, digamos assim, e buscava a liberdade, a independência, né, dessa cidade. E literalmente eles compravam essa liberdade, essa independência, através de um documento chamado a Carta de Franquia. Carta de franquia, portanto, então, era um documento onde um nobre ele assinava e dizia que a partir daquele dia em diante a população da cidade estava livre de prestar contas e obrigações a ele. Mas é claro que essa carta de franquia ela tinha um preço muitas vezes alto e era necessário que toda a população da cidade, né, principalmente a chamada burguesia, que era aquela nova classe social que vinha surgindo ali com o renascimento das cidades, do comércio, a burguesia, que eram os grandes comerciantes, os grandes banqueiros, os cambistas que trocavam dinheiro nas feiras, né? Ou seja, pessoas que enriqueciam com seu trabalho, eles compravam a liberdade da cidade. Né? E aí a gente chega, né, num dos grandes acontecimentos do período medieval, as cruzadas. Né? As cruzadas foram um movimento muito amplo. Muitas vezes as cruzadas são resumidas apenas como guerras religiosas. A gente parar para pensar, né, na explicação simples, o que foram as cruzadas? Foram guerras religiosas travadas entre cristãos europeus e muçulmanos, né, do Oriente, da Ásia, do Oriente Médio, né, não do Extremo Oriente. Com que objetivo essas guerras religiosas? A posse de Jerusalém, cidade sagrada para essas duas religiões, para a religião cristã, para a religião islâmica e também para a religião judaica, né? A posse da cidade de Jerusalém e dos territórios ao redor, a terra prometida, né? Então, qual o contexto aí dessas cruzadas? A partir ali do século XI, o território de Jerusalém foi conquistado pelos povos turcos. Os povos turcos, eles eram povos de religião muçulmana, de religião islâmica. E ao conquistarem a cidade de Jerusalém, o território ao redor, eles proíbem a peregrinação dos cristãos até Jerusalém. Sendo que essa peregrinação, essa viagem da Europa, a visitação de Jerusalém, era um dos grandes, dos importantes acontecimentos ali de religiosos europeus. Então, todo cristão tinha o sonho de viajar a Jerusalém, conhecer a cidade sagrada, né, da sua religião. Portanto, essa, digamos, ida a Jerusalém foi proibida. Quando a notícia ela chega à Europa, né, chega ao Papa, líder da igreja, né, o Papa então ele convoca uma cruzada, ele convoca uma guerra santa, ele conclama a todos os cristãos a pegarem armas e a lutarem contra os infiéis, os muçulmanos. Os muçulmanos também chamavam os cristãos de infiéis, né? Infiel é aquele que não segue sua fé, está errado, né, teoricamente. Então o Papa conclama todos os cristãos a pegarem armas e lutarem em nome de Deus para livrarem a região de Jerusalém dos infiéis muçulmanos. As cruzadas, então, no primeiro momento, né, se falando, então, foram essas guerras religiosas entre cristãos e muçulmanos pela posse de Jerusalém. Só que essas cruzadas, elas ocorreram durante praticamente 2 séculos ali, né, entre indas e vindas, né, entre uma cruzada e outra, né, que tinha um intervalo de tempo de décadas entre uma e outra.
E elas tiveram, então, uma importância que foi muito além do campo militar e também do campo religioso. Essas cruzadas elas tiveram como consequência também um intercâmbio cultural entre a Europa cristã e o Oriente Islâmico, né? Novas ideias, novas culturas, novas obras de arte, novos pensamentos científicos, filosóficos, medicinais, né? O comércio, a economia entre a Europa e o Oriente cresce, né, cada vez mais, né? Então nós temos aí como consequências das cruzadas, no primeiro momento, esse crescimento da economia. A burguesia europeia sai muito fortalecida, né, desse intercâmbio entre o Ocidente e o Oriente. Quem é que sai, digamos, perdendo com essas guerras religiosas? A nobreza guerreira. Os nobres europeus, condes, barões, duques, né, que comandavam seus exércitos de cavaleiros, né, eles saem perdendo, porque, resumidamente falando, entre as várias cruzadas que nós tivemos ao longo dos séculos, apenas a primeira cruzada teve seu objetivo concluído, que foi conquistar a cidade de Jerusalém e as regiões próximas. A partir da segunda cruzada em diante, né, os cristãos vão perdendo seus territórios até que eles perdem a posse da cidade de Jerusalém. Então, se tratando do âmbito militar, os cristãos perderam. Eles não conseguem seu objetivo, que era manter a posse da região de Jerusalém. Mas se tratando do âmbito econômico, os cristãos ganharam. A burguesia ganhou, pois teve esse intercâmbio maior ali entre o Ocidente e o Oriente, os produtos do Oriente caríssimos chegando cada vez mais às feiras e aos mercados europeus. Então, esse intercâmbio cultural ele vai ter como consequência também mudanças na sociedade europeia, no pensamento, na filosofia, nas ciências, nas artes, né, que nos séculos seguintes vão se transformar no chamado renascimento artístico e cultural, né? Mas como uma consequência direta desse intercâmbio aí, nós tivemos o surgimento das universidades. As universidades da Europa medieval, né, elas não se pareciam tanto com as universidades de hoje, primeiro por não ter um prédio, uma estrutura física como a gente tem hoje, né, o campus universitário, né, com as salas de aula, os laboratórios e tudo mais, os auditórios. Naquele período, né, séculos atrás, né, quase 1000 anos atrás, a gente tem aí, né, as universidades mais do que um corpo físico, né, um prédio, nós temos um corpo de pensamento. As universidades eram uma reunião entre estudantes e professores, entre pessoas que buscavam aprender e pessoas que procuravam ensinar e procuravam aprofundar também os seus ensinamentos. A primeira universidade da Europa é considerada a Universidade de Bolonha, onde hoje é a Itália. Né? E entre as primeiras, além de Bolonha, nós temos Oxford, Cambridge, na Inglaterra, nós temos Salamanca, na Espanha, Paris, né? Montpellier, na França, e nós temos também Coimbra, né? Em Portugal. São as primeiras universidades da Europa. E geralmente os 4 cursos mais estudados eram medicina, direito, as artes e a teologia, né, e a filosofia, né, porque teologia e filosofia naquele período elas caminhavam bem próximas, certo? Então nós temos aí como consequência o surgimento das universidades, como consequência desse intercâmbio cultural, certo? Só que toda essa, digamos aí, né, esse grande crescimento, tanto populacional, de cultura, de economia que a Europa estava passando ali a partir do século XI, século XII, século XIII, teve uma queda drástica. A partir do século XIV, né, nós tivemos ali um período de crise na Europa. Crise econômica, crises sociais, doenças, guerras. Então, a Europa que vinha nessa crescente, né, ela passa por um período de queda. Então, esse crescimento da população que a Europa estava passando nesse período foi um crescimento num ritmo tão acelerado que ele se tornou muitas vezes maior do que o crescimento da produção de alimentos. Nós vimos que bem no início, né, nós tínhamos ali esse aumento da produção de alimentos que gerou como consequência o aumento da população. No começo era equilibrado, né? Ano após ano você tinha colheitas maiores e melhores e você tinha mais população. Só que essa população passa a crescer num ritmo tão acelerado que ela ultrapassa o ritmo de produção de alimentos. Então nós tivemos aí, né, essas crises de alimentação, também causadas por anos de seca, anos de chuvas demais, né, chuva de mais e chuva de menos prejudica
as plantações, então tinha muita gente e pouco alimento. Então, crises de alimentação. Junto com essas crises de alimentação, a Europa passa também, no final ali da Idade Média, por inúmeras doenças, inúmeras epidemias. Entre elas, a mais conhecida de todas, né, a chamada peste negra, né, popularmente conhecida como peste negra, né, oficialmente conhecida como peste bubônica. Essa doença, né, segundo estimativas, ela matou entre 30% a 50% da população da Europa. Em poucos anos, em menos de 10 anos, de 30% a 50% da população da Europa morre. Muito devido também às condições de higiene, que eram péssimas nas cidades europeias, né? Faltava sistema de esgoto, água encanada, coleta de lixo, o lixo era literalmente jogado na rua, seja o lixo de resto de comida ou dejetos humanos, então eram péssimas condições de higiene que facilitavam muito o surgimento dessas doenças e dessas epidemias, entre elas a peste negra. E junto com falta de alimento, junto com doenças, entre elas a peste negra, a Europa vive aí nesses séculos finais do período medieval, ali a partir do século XIV, guerras. Entre elas a chamada Guerra dos 100 Anos, que dura mais de 100 anos entre o seu início e o seu fim. Não foram mais de 100 anos ininterruptos de guerra, né? Tinham tréguas, tinham acordos de paz, depois voltava a guerrear de novo. Mas essa Guerra dos 100 Anos colocou em disputa os dois reinos mais poderosos, o reino da Inglaterra e o reino da França, também os dois reinos mais populosos. Então pensem a população dessas regiões, da Inglaterra e da França. Estavam passando por crises de alimentação, de indisponibilidade de alimento. Estavam passando pela peste negra, muita gente morrendo por essa doença. E ainda surge uma guerra, né, onde milhares de soldados vão lutar e milhares de soldados vão morrer, onde aquele alimento tem que ser destinado para os soldados, onde se cobra cada vez mais imposto da população para comprar comida, para comprar arma, para fazer navio, para fazer espada, para financiar essa guerra. Essa Guerra dos 100 Anos, ela teve como disputa, então, o rei da Inglaterra que queria tornar-se rei da França, uma disputa ali por sucessão. Né? O rei francês ele morre sem deixar herdeiros e o rei inglês diz ser parente dele e exige, então, que o reino da França passasse a ser anexado ao reino da Inglaterra. Obviamente, os franceses, os nobres franceses não concordam. Isso se desenrola numa guerra, então, que dura mais de 100 anos, na verdade, né? Dura 116 anos. Por fim, a França consegue se manter como um reino independente, expulsa os ingleses, né? E essa guerra acaba, deixando, então, como saldo milhares de mortos, ainda mais gente com fome e ainda mais gente doente. E ainda aquela população que não participou da guerra, ainda mais endividada, com uma situação de vida bem ruim, pagando cada vez mais impostos. E tudo isso teve como repercussão as rebeliões camponesas. Então, essa crise de fome, essa crise de alimento, essas doenças, essas guerras desembocaram em muitas rebeliões camponesas. Então, no campo, onde ainda vivia a maioria da população, os camponeses estavam cansados, exaustos dessa exploração. Tinham que plantar, colher, tinham que doar, entre aspas, né, por obrigação, mais da metade, muitas vezes, do que eles plantavam, do que eles colhiam para os nobres, para a igreja. Sobrava pouca coisa para eles se alimentar. Aí, quando vinha um período de guerra desse, os impostos eram cobrados muito mais, né? Então a qualidade de vida deles era péssima. E isso leva a esses camponeses a se rebelarem. As duas maiores rebeliões camponesas que nós temos no final da Idade Média foram na Inglaterra e na França. Coincidentemente, os mesmos países que estavam em guerra, que estavam ali exigindo o máximo possível de sua população. Nós temos a revolta de White Tyler na Inglaterra e a chamada Jacquerie na França. Né? Embora os camponeses fossem muitos, milhares, milhões, eles não tinham treinamento de guerra, eles não tinham armamento, e os nobres, embora fossem poucos, né, eles e seus soldados, seus cavaleiros, conseguiram reprimir duramente essas rebeliões, tanto a da Inglaterra quanto a da França. Mesmo elas não tendo seu objetivo, né, que era trazer uma melhor qualidade de vida logo para os camponeses, elas ajudaram a enfraquecer esse sistema feudal, esse sistema baseado então na nobreza por direito, mandando nas classes mais baixas. Então, temos aí um resumão, né, do que a gente já tinha visto anteriormente no capítulo 3. Eu espero que essa videoaula aqui de resumo refresque aí a memória de vocês e ajude vocês aí a responderem as atividades que serão passadas em breve a vocês. Então, bons estudos, continuem focados aí
vai dar tudo certo. Até mais!